Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou até aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para falar carinhosamente ao nosso coração, porque é o que o Senhor sempre faz. Nós confiamos em Ti, Espírito Santo, e nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos. Essa é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz. E nós queremos ser transformados por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje nós estamos chegando ao fim da nossa série. Tem um controle novo agora. Espera, gente. Sempre tem que se concentrar. Tá ligado? É para baixo. É para baixo. Muito obrigada. Eu estava apertando para cima. Nós estamos falando nas últimas semanas sobre a nossa série do Jeito de Jesus. A gente tem ouvido um pouco mais sobre o que Jesus falou no Sermão do Monte, que é a pregação mais longa registrada de Jesus nos Evangelhos. E hoje nós chegamos ao fim dessa série. Nós falamos sobre as bem-aventuranças. Na semana passada o Rafa falou sobre a vontade de Deus, o propósito de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma vida profunda. Nós vamos ver o que Jesus falou um pouco mais para o final desse sermão. E como que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje. Amém? Então vamos lá. Então eu queria perguntar para vocês. Queria que vocês olhassem para essas duas árvores. Vou sair da frente. Deixa eu pegar o controle, senão... Tem que ser mais esperta. Vamos lá. Se vocês olhando essas árvores aqui, se vocês tivessem que falar das raízes dessas árvores, qual delas vocês acham que tem uma raiz saudável? Da minha direita, certo? E uma raiz doente, talvez essa. Certo? Muito bom. E dessas? Não sei se tem algum botânico aqui, alguém, um jardineiro, talvez. Alguém chuta? Pela aparência, as duas parecem ter boas raízes, né? Muito bom. E dessas casas, qual você acha que tem um bom alicerce? A da minha direita, né? Essa meio rachada, a gente fica em dúvidas. Não é verdade? Imagina só, você manda construir uma casa, você vai lá ver como é que está a obra e você vê essa daqui da esquerda. Você vai dar uma reclamada, com o engenheiro, que alguma coisa deu errado. Alguém já passou por isso? De chegar e a casa está toda rachada? Já, o Ricardo. Só a graça. E essas duas? Difícil de saber, né? Não dá para ver nenhuma rachadurinha. Não é verdade? É difícil a gente responder, porque tanto o alicerce de uma casa quanto as raízes de uma árvore, elas estão num lugar escondido. Não é verdade? Às vezes a gente anda por aí, a gente consegue até ver a raiz de uma árvore. Parte dela. Mas a gente não consegue saber quão profunda ela está no solo. A gente não consegue saber se ela está conectada a alguma fonte de água. A gente não consegue saber se ela está saudável ou não. E a mesma coisa sobre um alicerce. Se a gente sair todo mundo aqui fora agora, lá na rua, e olhar para o prédio de fora, a gente não pode dizer, a menos que exista aqui um engenheiro, não sei se existe algum especialista aqui em alicerces, não é mesmo? Mas a gente não consegue saber. Agora, se um dia a gente entrar aqui na igreja e a gente começar a ver rachadura na parede, a gente vai olhar e falar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está mexendo com as estruturas que estão na parte de baixo, que estão escondidas. E eu queria ler um texto com vocês em que Jesus fala exatamente sobre isso, que está lá em Lucas 6, 43 a 49. Lucas 6 também fala do Sermão do Monte. Ele fala de maneira mais resumida do que Mateus, mas ele também fala sobre o Sermão do Monte. E eu queria ler esse texto com você nessa manhã, para a gente entender o que Jesus fala sobre raízes e alicerces. Então, Lucas 6, 43 a 49 diz o seguinte: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom,
E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então, Jesus usa aqui dois símbolos, duas simbologias para ensinar o povo, né? Então, primeiro ele fala sobre uma árvore que produz bons frutos. E a gente normalmente gosta dessa analogia, porque frutos falam de resultados. Frutos falam daquilo que é evidente na nossa vida. Né? No nosso aniversário, às vezes a pessoa fala para mim, você é uma pessoa frutífera. Eu vejo seus frutos e a gente fala, que bom. Porque fruto todo mundo vê. Se eu mostrasse uma foto para vocês de uma árvore cheia de frutos e de uma árvore sem nenhum fruto, seria fácil dizer qual é uma árvore frutífera e qual não é. Porque é evidente aos nossos olhos. Então, a gente curte um pouco essa parte, mas a gente não pensa que, na verdade, fruto fala de raiz. Frutos bons, frutos saudáveis e duradouros são resultados de uma raiz saudável. E é aí que os frutos se conectam com os dois alicerces. Uma casa que se mantém firme é aquela que está profundamente alicerçada. Eu escolhi o texto de Lucas porque Lucas fala, aí no versículo 48, ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo. Ele não é alguém que vai e cava, ele cava fundo. Então a gente entende duas coisas essenciais disso que Jesus falou nesse texto. A primeira é que frutos bons e duradouros precisam de uma raiz saudável e profunda. E a segunda é que uma casa bem firmada precisa de um alicerce bem estabelecido. E sabe, gente, às vezes a gente olha ali, a gente viu as duas árvores que pareciam as duas saudáveis, e não tem como a gente dizer assim, numa primeira olhada, se as raízes estão boas ou não. Mas com o tempo, os resultados vêm. Com o tempo, as folhas secam, os frutos não aparecem. Com o tempo, a casa se racha. E o que antes não era evidente aos nossos olhos passa a ser. E é sobre isso que Jesus está falando. Em resumo, Jesus está falando sobre o quê? Profundidade. Profundidade. De tudo que nós vimos nessas últimas semanas sobre o jeito de Jesus, as bem-aventuranças, a vontade de Deus, tudo isso deságua em uma vida profunda. Porque a gente pode, muitas vezes, pegar aquela lista de bem-aventuranças que a gente estudou aqui nas últimas semanas e tentar fazer isso pelas nossas próprias forças. Eu vou tentar ser humilde. Eu vou tentar ser uma pacificadora. Eu já vou te dar o spoiler, você não vai conseguir. Porque isso tudo é fruto de uma vida enraizada e aprofundada em Deus. A gente pode dar, talvez, impressão de frutificação. A gente pode dar, talvez, uma visão de uma casa saudável e bem construída. Mas uma hora a falta de fundamento se revela. Quando não há profundidade, nada se sustenta. E aí, quando nós falamos de raízes e alicerces, eles falam sobre algo que fica escondido e algo que a gente não vê, porque a raiz ela cresce para baixo. Não é verdade? Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de plantar uma árvore. Você já plantou uma árvore? Nossa, bastante gente. Demora para você ver alguma coisa saindo da terra, não é verdade? Porque primeiro as raízes estão se estabelecendo no solo. O alicerce não cresce para baixo, mas primeiro você precisa cavar. Às vezes a gente ouve essa comparação dos dois alicerces, das duas casas, e a gente pensa em dois terrenos diferentes. Não é verdade? Então você pensa numa pessoa que foi lá na praia e construiu a casa dela na areia,
E aí você depois pensa numa pessoa que foi lá na rocha e construiu a casa dela sobre a rocha. Eu me lembro que quando eu casei, a Ana e o Edson fizeram nosso chá bar. E eles usaram esse texto, né, na palavra, e eles construíram, eles pegaram uma argila, né, e colocaram uma casinha em cima, né, representando a casa firmada sobre a rocha. Mas a verdade é que a gente não está falando aqui sobre dois terrenos diferentes. Jesus está falando sobre a profundidade. Porque não importa o terreno em que você esteja, você precisa cavar até que você encontre a rocha para construir o seu alicerce. É nisso que está firmado o alicerce. E dependendo do terreno que você está, você precisa cavar mais profundo. Dependendo da altura que você quer construir o seu prédio, você tem que cavar mais profundo. Então, Jesus está falando de uma coisa que vai muito além daquilo que a gente vê a olhos nus, né? E eu só queria deixar claro que eu não combinei as músicas com a Gabi hoje. Eu fiquei muito surpresa na hora que eu entrei aqui e eles estavam ensaiando a música do Cristo é o meu fundamento. Falei, amém, Jesus, né? Então, existe um convite para uma vida profunda, que é a principal responsável pelo que acontece conosco no campo daquilo que se pode ver. Porque uma árvore saudável, são as raízes dela que absorvem os nutrientes do solo, que absorvem vida do solo. Quanto mais profunda ela tiver, mais contato com água ela tem, mais nutrientes ela tem. Quanto mais ela se espalha, mais vida vai sair para fora. E aí a palavra continua falando com a gente em 2 Coríntios 4:18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Porque as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, hoje, depois de tudo que nós ouvimos até agora, Jesus está falando para a gente, eu quero te convidar a viver uma vida mais profunda. E muitas vezes essa vida mais profunda, ela tem foco muito mais naquilo que as pessoas não podem ver do que naquilo que é externo, naquilo que é exterior. E aí, a Bíblia mostra para a gente o exemplo de várias pessoas que se aprofundaram na vida com Jesus. Mas também mostra a história de pessoas que escolheram viver uma vida rasa. Porque, meus irmãos, isso não tem a ver com céu e inferno. Às vezes a gente ouve a palavra e a gente fica pensando, então o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Me dá o mínimo. Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? Mas Jesus está dizendo aqui para a gente que a gente pode alcançar a salvação, a gente pode conhecer a Cristo e mesmo assim viver de maneira rasa. Com as águas que vão só ali nos tornozelos. E tá bom, eu já estou aqui, já estou me movendo na água do Espírito e está tudo certo, mas eu ainda estou controlando a minha vida. Então, Jesus está fazendo um convite para a gente ir mais profundo, para a gente abrir mão do controle e a gente aprofundar a nossa vida dele e deixar com que ele faça aquilo que ele sabe fazer de melhor. Porque, como nós muito bem cantamos, ele nunca falhou e ele não vai falhar. Por isso, a gente pode confiar e se aprofundar nele. Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre alguns homens que escolheram viver uma vida rasa. Que tinham tudo para ir o mais profundo que a gente imagina, mas eles não foram. E esses homens são os fariseus. E vocês sabem qual que é o problema de uma vida rasa? Ela é uma vida de engano. Porque a gente pensa que está tudo bem. A gente olha, e às vezes a gente até fala, não, mas me comparando com o irmãozinho lá, tá, nota 10. Eu leio a Bíblia uma vez na semana. Eu só faltei em um culto nos últimos 2 meses. Eu estou sempre na cela. Sou anfitrião. E mesmo assim eu posso estar vivendo uma vida rasa. Uma vida em que eu não deixo que Deus faça a sua vontade completa na minha vida. E os fariseus eram assim. Eles davam a impressão de serem homens profundos. Mas eles não eram. Eles não tinham a vida de Deus em si mesmos, né? Então, quem eram esses homens? Eles eram mestres da lei e líderes religiosos que se dedicavam profundamente ao estudo da Torá, que são os primeiros livros da Bíblia. O nome fariseu provavelmente significava separado, olha só, separado, pois eles buscavam viver de maneira distinta, obedecendo rigorosamente às leis religiosas.
Eles não eram sacerdotes do templo, mas atuavam principalmente nas sinagogas e no meio do povo. Ou seja, eram homens que conheciam a letra, eles conheciam a palavra, o que havia de disponível da palavra de Deus naquela época. Eles tinham domínio, era memorizado para eles. Não era um negócio, não, peraí que eu estou lembrando de um versículo, deixa eu ver aqui. Não, estava gravado na mente deles. E assim eles ensinavam o povo nas sinagogas, eles ensinavam várias coisas. Mas eles perderam uma coisa muito importante. Então, eles valorizavam muito a lei escrita, a tradição oral, que foi passada de geração em geração pelo povo de Israel. E aí eles pegaram aquilo que Deus mandou como mandamento e criaram outras regras em cima dessas para viver uma vida justa, né? Eles tinham influência popular, então eles eram respeitados pelo povo. As pessoas que vinham de fora e falavam, não, eles conhecem muito a Deus. E eles tinham várias crenças espirituais, que eles acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos, na vida após a morte, principalmente porque eles conheciam a Torá. Mas eu queria ler com vocês o texto de Mateus 23, que mostra para a gente o que Jesus falou sobre esses homens. E por que eles tinham uma vida rasa? Mateus 23, 13. Se você abrir aí na sua Bíblia, está dizendo o seguinte, isso é Jesus falando, irmãos. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois de dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Atravessam terra e mar para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro do templo ou o que o torna o ouro sagrado? Bem leve, mas continua. Eu dei uma pulada, que senão a gente ia ficar 3 dias aqui lendo, porque, coitados, né? Depois, no versículo 23 ao 33, Jesus continua, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda a espécie de impureza por dentro. Versículo 28. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos, e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Essa é só uma parte daquilo que Jesus diz sobre esses homens. Mas como é que pode homens tão preparados, porque eles ficavam anos, desde criança, sendo preparados para conhecer a palavra de Deus, o que aconteceu? Que eles se perderam. O que aconteceu? E vocês veem que Jesus fala muitas vezes, vocês estão muito preocupados com o exterior.
Vocês estão muito preocupados com a imagem que vocês estão dando para as pessoas. Uma imagem de piedade, uma imagem de justiça, uma imagem de fidelidade. Mas por dentro vocês estão mortos. É como se a gente olhasse uma daquelas árvores lindas que a gente viu nas fotos. E aí a gente cava e a raiz está podre. Não tem nada. Não tem nada. E no próprio Sermão do Monte, em Mateus 6, Jesus também fala um pouco mais sobre esses homens. Ele está ensinando o povo. E aí ele fala em Mateus 6,5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. A questão é que aqueles homens, eles estavam voltados apenas para si mesmos. O foco deles era o seu próprio coração, era o seu exterior, era a sua vida, era aquilo que eles poderiam demonstrar como justiça. Imagina só, Jesus chega, o Messias chega, e ele vai e escolhe os pescadores. Aqueles que quando começaram a estudar a Torá, não foram escolhidos como os mais preparados para ensinar a palavra de Deus. E aí, enquanto os outros estão lá na sinagoga, estão lá fazendo orações em público, estão lá tentando seguir rigorosamente as regras da lei que eles mesmos criaram. E esperando por um Messias que eles mesmos colocaram na cabeça deles. Eles estavam tão focados neles mesmos e no exterior que eles perderam o mais importante, o fundamento que é Cristo Jesus. Imagina só, aqueles homens que passaram a vida estudando sobre Deus e perderam a maior promessa que Deus deixou na sua palavra. Eles deixaram o Messias passar. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Quando a gente vive uma vida rasa, Jesus está passando do nosso lado e a gente não vê. Jesus está se movendo na nossa vida, na vida das pessoas que estão do nosso lado, está falando na nossa célula, está falando através dos nossos filhos e a gente não vê. Foi isso que aconteceu com esses homens. Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, de 10 a 13. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. O que Paulo está falando aqui é o que a gente acabou de cantar. Cristo é o fundamento. Cristo é o alicerce. E nós temos a oportunidade de escolher construir a nossa casa sobre esse alicerce já afirmado. Escolher construir a nossa vida. Frutificar a partir desse alicerce. Mas, se a gente escolher conhecer a Deus, pensando em como isso pode se expressar na nossa vida exterior, nós vamos nos tornar como fariseus, meus irmãos. E todos nós corremos esse risco. Eu corro esse risco. Você, pastor César, pastora Marisa, a Gabi. Quem está mais em evidência, quem está menos, professor do Comuna Kids. Todos nós corremos esse risco. Porque uma vida profunda em Deus é uma vida de escolhas diárias. A gente vai ver daqui a pouco. Mas todo o conhecimento e o possível zelo. Porque aqueles homens eram homens zelosos, cuidadosos. Não, peraí, vamos deixar tudo ajustado aqui. Vamos seguir a lei. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos, porque o Messias vai vir. Ele já estava lá. E eles perderam Jesus de vista. E sabe o que é pior? Jesus falando da palavra e eles não conseguiam identificar. É a gente ouvindo a palavra de Deus e ela entrando por um ouvido e saindo pelo outro, porque a gente não consegue identificar aquilo que Jesus está falando com a gente.
Então, vendo a vida desses fariseus, vendo a vida desses homens que escolheram viver de maneira rasa, a gente precisa pensar, como é que eu posso viver diferente deles? Como é que eu posso não me deixar levar pelas mesmas coisas que levaram esses homens, pelo foco numa vida exterior? Como é que eu posso tirar os meus olhos dos frutos que eu quero dar e começar a colocar os meus olhos nas minhas raízes que precisam ser aprofundadas? Eu me lembro que, quando eu engravidei do Tito, eu engravidei da Oli durante a pandemia, então foi um tempo que a gente já estava meio recluso, a gente precisou ficar mais ainda. A Oli era bem pequenininha quando as coisas começaram a voltar, a gente começou a voltar com cultos e tal. Eu não podia vir com ela, porque ela era muito, muito bebezinha ainda. Quando eu comecei a voltar a vir nos cultos, ela já tinha quase 1 aninho. E aí, quando eu engravidei do Tito, foi uma bênção, mas foi um baque, porque eu não estava planejando. Eu estava planejando para o ano seguinte. E aí a gente descobriu, eu estava grávida, e eu falei, Senhor, lá vou eu ficar reclusa de novo. A única experiência que eu tinha tido, eu não podia ver ninguém. Nem grávida, nem com bebê, nem com nada. E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração, e Ele falou, eu quero que você foque na sua vida invisível agora. Naquilo que ninguém mais vê. Eu quero agora aprofundar suas raízes, cuidar dos seus alicerces. Existe uma vida invisível, irmãos. E ela é muito mais importante do que aquilo que a gente mostra aqui no domingo. O que eu chego aqui, arrumadinha, bonitinha, com esbocinho, não sustenta se não tiver uma vida que nenhum de vocês vê. A nossa vida com o Senhor precisa ser estabelecida sobre o fundamento de Cristo Jesus. E esse fundamento só se permanece, só se mantém se nós escolhemos diariamente nos debruçar sobre a palavra, em oração e falar, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu não quero que ele passe despercebido por mim. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma moça que eu gosto muito, a Jennifer Roberts, e ela falou que ela teve um sonho. E ela falou que ela acordou desse sonho e ela chorava muito, e o marido dela começou a ficar meio desesperado, né? Porque falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E ela soluçava e ela não conseguia explicar. E ela falou, quando ela voltou a si, né? Ela falou, eu sonhei que eu vivia na época de Jesus. E eu vi ele passando. Aí ele falou, nossa, mas isso é muito bom. Ela falou, não é, porque eu estava com os fariseus. Eu olhei para ele e falei, quem é esse cara? Quem ele pensa que é? E sabe, meus irmãos, às vezes a gente está numa vida automática, a gente está só vivendo, e a gente está perdendo o profundo alicerce que já foi estabelecido para nós. Às vezes a gente já conheceu esse alicerce, a gente está aqui ouvindo a palavra, e aí como o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios, a gente escolhe edificar sobre ele com madeira, palha e feno, com o que é mais fácil de achar, é o mais barato, é o que ocupa menos tempo. Mas não perdura. Não perdura. E aí a gente precisa pensar no que a gente precisa para viver uma vida profunda. E eu queria falar com vocês sobre 3 coisas que são essenciais para isso. E elas são tempo, recursos e esforço. E é óbvio que isso engloba muitas outras coisas. Mas eu queria que a gente focasse nessas 3 para que a gente entendesse um pouco sobre como que a gente pode se aprofundar mais e como que a gente pode escolher sair do raso para ir para as águas mais profundas que o Senhor tem colocado para nós. Porque elas estão disponíveis, irmãos. Elas estão disponíveis. Se você ler a palavra, tem diversos versículos que você vai encontrar que vão falar que se você bater, a porta vai ser aberta, mas você tem que bater. Você tem que caminhar. Existe uma parte que cabe a nós, como o Rafa pregou na semana passada. A vida com Deus, a salvação, não é falar, ai que bom, Jesus me salvou. Agora eu vou sentar lá todo domingo, ouvir o pastor César pregando, eu vou lá na célula, ouvir o meu líder, eu vou consertar uma coisinha ou outra ali na minha vida e vou esperar Jesus voltar. Isso é uma vida rasa, irmãos.
Isso é uma vida rasa. Ela tem aparência de boa. Tem aparência de justo. Porque quando você se olha e se compara com os perdidos, você fala, eu estou muito bem. Eu nem briguei com meu marido essa semana. Mas aí a gente perde a parte da justiça, a gente perde a parte da fidelidade, a gente perde a parte da profundidade e a gente escolhe viver uma vida que é muito confortável para nós. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não chamou você para viver confortável. Nem eu e nem você. Essa semana estava com o César e a Marisa no carro deles, e aí eles estavam ouvindo uma música lá do Rodolfo Abrantes, antiga. Fazia tanto tempo que eu não ouvia aquela música. E aquela, né, sempre traz um desconforto para mim. Porque ele fala que a cada hora perdida me lembre que não é para eu parar até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, as coisas não estão no lugar que elas deveriam. O reino de Deus já está entre nós, mas existe algo que o Senhor quer estabelecer ainda neste mundo, para que Jesus venha e reine. E enquanto isso não acontecer, o convite que Ele faz para nós é para ter uma vida mais profunda, para que a gente esteja sensível à voz dEle e a gente consiga enxergar não só aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, mas as pessoas que Ele quer alcançar. Aquilo que Ele quer fazer na sua casa. Porque às vezes você olha para o seu marido, para os seus filhos, você fala, eu já estou cansada. Eles não me entendem. Quantas vezes eu não cheguei para a Marisa para falar sobre o meu casamento, e eu tinha toda a razão, irmãos. Toda, ela pode atestar aqui. Mas eu precisava me arrepender. Eu precisava me submeter. Eu precisava ser mais humilde. E sabe como que eu fiz isso? Eu precisei buscar Jesus. Eu precisei chegar na minha casa, ajoelhar, abrir a Bíblia e falar, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei ser mansa e humilde, eu não sei. E quando o Senhor vem, chega perto de mim falando sobre mansidão e humildade, está passando despercebido porque meu coração está em outro lugar. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Senão a gente vive uma vida muito bonita. A vida no Instagram é maravilhosa, gente. Eu amo rolar meus stories. Ver o pessoal com a Bíblia aberta. O café com Deus Pai. A xícara de café. É lindo. Porque antes era academia. Se não postar, não valeu. Agora é o devocional. Se não postar, Deus não falou. Não tem problema postar seu devocional, irmãos. Tá, ó, beijinho maravilhoso. Mas faça. Tenha certeza de que aquilo que você postou entrou no seu coração. Trouxe algum tipo de transformação. Senão você só está postando para os outros verem. Senão você está fazendo como os fariseus, você e eu. Estamos fazendo como os fariseus e dando uma impressão de piedade. Aí a gente tira a foto bonitinha, bota a caneca lá na pia e vai lá gritar com os nossos filhos. Vai lá ser impaciente no nosso trabalho. Vai falar mal do irmão. Continua vendo os stories e vê, mas também a fulana, né? Uma vida rasa. Impressão de piedade. Impressão de piedade. Deus não tem isso para nós, irmãos. Deus não tem isso para nós. Então, nós temos que viver uma vida mais profunda. E essas 3 coisas que são essenciais. Primeiro, tempo. Raízes fortes e um alicerce profundo demandam tempo. Não é uma coisa que a gente desenvolve da noite para o dia, irmãos. Deus faz uma obra maravilhosa na nossa vida. Ele nos encontra, Ele nos salva. Mas existe um processo de santificação. E eu estou aqui para dizer para você que esse processo dura a vida toda. Como o Gu falou 2 semanas atrás, que é a coisa que eu mais repito para mim mesma e para todas as pessoas dos últimos tempos é uma longa obediência na mesma direção. Eu tenho clamado para o Senhor me ajudar nisso. Porque é uma vida de obediência na mesma direção. É uma vida, irmãos. Não é uma vida que está nas modinhas. Ah, não, agora então nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos profetizar. Então tá bom. Aí depois agora a modinha então é ser da teologia, então nós vamos fazer teologia. Então daqui a pouco a modinha é ser... Não, irmãos. É uma longa obediência na mesma direção. Eu estou olhando para Cristo. Ele é o meu fundamento. Eu estou edificando sobre Cristo. Então o que Ele me disser, eu vou absorver e eu vou falar, Jesus, eu não entendo, mas me ajuda.
me ajuda a prosseguir. Me ajuda a ouvir as pessoas com humildade. Me ajuda a estar aqui, ouvir o meu irmão, ouvir talvez aquele irmão que eu não consigo entender as dificuldades da vida dele, mas me ajuda a ter compaixão, Senhor. Me ajuda a olhar com seus olhos. Mas isso leva tempo, irmãos. Quando a gente quer uma obra rápida, a gente começa a dar impressão de piedade. A gente começa a dar impressão de justiça. Se você vê a história de Daniel, a gente às vezes, né, quando a gente é pequeno, a gente vê a história de Daniel e a gente vê Daniel lá jovenzinho na cova dos leões, né? Se você for ler, Daniel chegou lá na Babilônia, ele era um adolescente, ele tinha entre 14 e 15 anos. E quando ele tinha essa idade, ele já resolveu não se contaminar com as comidas do rei. Mas quando Daniel vai para a cova dos leões, porque ele estava orando todos os dias, desde adolescente, ele já tinha mais de 80 anos. Ele já era um senhor, um idoso. Daniel foi para a cova dos leões por causa de uma vida inteira de fidelidade a Deus. Não de 2 anos, não de 5 dias. Irmãos, cada passo da nossa caminhada com o Senhor importa. Cada dia de fidelidade ao Senhor importa. Mas a gente precisa parar de querer mostrar um fruto que é só uma longa vida de obediência que pode dar. Eu vejo hoje frutos na vida dos meus sogros, que eu ouço eles contando de quanto tempo eles oraram. Lá no acampamento de mulheres, a gente ouviu a pastora Sueli. E eu fiquei em choque, porque eu estou há 15 anos na comunidade. Eu ouço a pastora Sueli pregar as mesmas coisas há 15 anos. Os mesmos princípios, a mesma vida, os mesmos testemunhos. As mesmas questões falando, eu continuo fazendo meu devocional, eu continuo orando pelas pessoas. Os frutos da vida daquela mulher são de uma longa vida de obediência na mesma direção. Uma vida que não foi simples. Nem sempre foi simples para ela obedecer. Nem sempre, mas ela permaneceu e deixou Deus aprofundar as raízes dela. Mas a gente está de olho nos frutos só. A gente está de olho que ela é uma mulher eloquente, sábia. Tem os filhos perto dela, nós não sabemos o preço que ela pagou. Junto com Jesus, com ela, de fidelidade a Deus, de permanecer, de deixar Deus quebrar o coração. Uma vida profunda exige tempo, irmãos. É eu olhar, fazer meu devocional hoje e falar, amanhã eu estou aqui de volta. Ai, mas às vezes eu não tenho vontade, aí a gente vai sem vontade mesmo. Ai, mas hoje não foi tão espiritual igual ontem. Não tem problema, amanhã você volta. E assim a gente vai. É uma longa obediência na mesma direção. Outra coisa importante para uma vida profunda são os recursos. Às vezes a gente fala, né, eu nunca construí uma casa, mas eu sempre ouço falar que quando chega no acabamento, que já acabou o dinheiro, e o acabamento é muito caro, né? Mas eu sei que o alicerce não é talvez a parte mais cara. Eu fui pesquisar e eu vi que ele pode custar de 10% a 20% do valor da obra, é isso? Estou checando aqui com os engenheiros. Então, assim, ele não é a parte mais cara, mas ele exige recursos, não é verdade? Porque você pode escolher também construir seu alicerce com materiais mais baratos. Mas aí não dá para garantir como é que vai ser a sua casa. Imagina só se para construir um prédio desse, o dono tivesse usado madeira para fazer o alicerce. A gente não ia estar aqui hoje. Então, exige recursos. E aí, a gente, quando pensa em recursos, a gente vai pensando direto no dinheiro. Não é verdade? E tudo bem, recursos tem a ver com dinheiro também, mas não é só isso. Recursos têm a ver com tudo que nós fazemos com aquilo que nós temos. Não importa o que é. É a minha casa, é o meu carro, é a minha família, é o que eu tenho de recurso na minha casa. Uma vez eu vi uma postagem no Instagram e eu achei muito engraçada. A moça ela falava assim, o nosso problema é que, para a gente, a Bíblia para fazer o devocional ideal é aquela que a gente não tem. Então, eu preciso comprar uma Bíblia de estudo. Aí eu vou fazer devocional todo dia. Menina, o dia que eu tiver a Bíblia com um espacinho do lado para escrever, ninguém me segura. Aí eu vou conhecer Jesus. Vai ser uma loucura. Aí você compra a Bíblia de estudo, lança outra. Aí você fala, mas essa a minha não tem os mapas. Como é que vai fazer?
Mas a gente faz isso com tudo na vida. Eu estou esperando chegar lá. Eu estou esperando nascerem meus filhos. Eu estou esperando eu estar num lugar melhor no trabalho. Eu estou esperando a situação da minha casa se resolver. E aí a gente passa a vida inteira esperando para que a gente possa edificar algo sobre Jesus. E Jesus está dizendo que a gente precisa dar todos os nossos recursos. Tudo aquilo que a gente já tem, para que a gente possa conhecer Ele mais. Quanto você tem de tempo? Eu tenho 1 hora, usa 1 hora. Eu tenho 15 minutos, usa 15 minutos. Eu tenho amanhã, vai de manhã. Eu passo a noite, então vai à noite. Eu tenho o tempo do meu almoço. Pega a sua Bíblia e abre durante o seu almoço. Qual é o recurso que você tem hoje, irmão? Qual é o recurso que eu tenho hoje? Eu tinha um devocional muito diferente antes dos meus filhos nascerem. Muito diferente. Eu sentava com a minha xícara de café, a minha Bíblia, 300 livros, um caderno, um estojo gigantesco, pintava, fazia. Maravilhoso, eu me sentia maravilhosa. Aí meus filhos nasceram, Jesus Cristo. Primeiro que assim, se eu abrir um estojo na frente deles, acabou ali. Eu pelo menos já ensinei eles, eu falei, a Bíblia da mamãe não pode pintar. Vocês podem pintar todo o resto. Livro para pintar, a Bíblia da mamãe não pode. Aí o Tito pega uns livrinhos dele e fala, igual a Bíblia da mamãe. Ele... Não dá para ser igual, mas o que eu tenho hoje? Porque aí deu um choque na minha vida que eu falei, Senhor, eu não consigo mais ter vida com Deus. E aí Deus falou para mim, consegue sim, o que você tem hoje? É com seu bebê no colo? Irmãos, eu vou testemunhar algo aqui pela graça de Jesus. Eu li a Bíblia inteira de capa a capa amamentando o Tito. Amamentando o Tito. Em 1 ano. Nem eu acredito. Até anotei no meu celular o dia que eu terminei. Falei, não, mentira, é nada. Eu ficava lá amamentando ele antes de dormir. E ficava lá às vezes meia hora. Eu falei, quer saber, eu vou pegar um plano de leitura bíblica no meu celular. Era o que eu tinha. Mas aí você aprendeu princípios importantes? Eu nem sei dizer. Mas eu fiz. Era o recurso que eu tinha. A gente precisa começar a olhar para os recursos que o Senhor já nos deu. Que vida você tem hoje, meu irmão? O César falou aqui agora da viúva, na hora do ofertório. Do que ela tinha, ela deu tudo que ela possuía. Mas é menos do que os outros deram. Não tem problema, era tudo que ela possuía. São os recursos dela. Nós precisamos orar porque nós temos hoje, para que nós possamos nos aprofundar mais em Deus. A célula em que a gente está hoje. Mas a minha célula não é igual a do Issa. A minha célula, onde o Senhor te plantou hoje, meu irmão. O líder que Ele colocou sobre você hoje. Os irmãos que estão ao seu redor hoje. O Senhor quer aprofundar você ali. O Senhor quer te dar maneiras de conhecer mais a Ele ali, naquele lugar. Nesta igreja, com os recursos que Ele te deu hoje. E por fim, esforço. Tem um texto de Oséias, que está aí, Oséias 6,3, que também estava aqui no vídeo do jejum, né? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Sabe, gente, a obra de Jesus na cruz é completa e suficiente. Nós não precisamos fazer mais nada para ser salvos. Jesus fez. Ponto. O alicerce está construído. Sabe o que Deus fez? Ele veio e cavou fundo para a gente. Ele veio e construiu um alicerce firme para a gente. Mas agora Ele está falando, vai lá, escolhe as pedras preciosas, escolhe o ouro, escolhe a prata e edifica a sua casa sobre esse alicerce. Ouro, prata e pedras preciosas não fala de quanto dinheiro a gente tem. Ouro, prata e pedras preciosas fala de quanto a gente está disposto a investir do nosso tempo, daquilo que a gente tem, dos nossos recursos e principalmente do nosso esforço. Do compromisso que nós fazemos de aparecer todos os dias, seja por 10, 15 minutos, seja por 1 hora. Do compromisso e da disposição do nosso coração de olhar, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso mudar tal coisa na minha vida, eu preciso pedir ajuda para um irmão mais experiente que eu, para que eu possa passar por isso, para que eu possa entender onde é que eu tenho que me arrepender.
O texto de 1 Coríntios 1, 27 e 28, o apóstolo Paulo fala: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. O reino é contracultural, irmãos. Às vezes a gente vê as pessoas falando que a gente tem que investir naquilo que se vê. Enquanto Deus está falando para a gente, vem aqui que eu quero te trazer para um lugar de invisibilidade, de intimidade, de secreto, para que eu possa aprofundar as suas raízes e para que você possa absorver nutrientes de lugares mais profundos. Isso não é mais conhecimento, irmãos, isso é mais presença de Deus. Isso é mais intimidade com o Espírito Santo. Isso é depender do Espírito Santo. Esse é o esforço. Não é você dar o que você não tem, é você usar aquilo que você tem. Jesus, hoje eu posso acordar 15 minutos mais cedo e abrir a minha biblinha, que não é de estudo, que não tem espaço de anotação, mas é onde eu ouço o Senhor falar comigo. Ou talvez eu possa sentar 1 hora com a minha Bíblia de estudo, e um outro material que eu gosto, e o meu caderno, e anotar aquilo que o Senhor fala comigo. Mas os meus olhos têm que estar na profundidade daquilo que o Senhor vai fazer em mim. E sabe, meus irmãos, muitas vezes leva tempo para que os frutos apareçam. Quantas vezes eu já não tive conversas com o Gu sobre coisas que eu tinha que mudar. E aí eu orava, eu quebrantava o meu coração com Jesus no dia seguinte, eu já queria que ele visse a diferença. Mas é uma longa obediência na mesma direção. É uma escolha frequente, constante, diária, de falar, eu vou aprofundar as minhas raízes em Jesus. Eu vou construir uma casa firme, sobre esse firme alicerce, que é Cristo Jesus. Eu vou. E aí começou segunda-feira, não deu, eu vou na terça. Eu vou na quarta. Essa mensagem é para mim, irmãos. Porque é muito fácil a gente se deixar levar por uma vida rasa. A propaganda é boa. Porque ela não tem esforço e dá uma aparência legal para a gente. Mas 1 hora, essa vida cai. Ela desmorona. E posso te falar, às vezes ninguém vai ver. Mas você sabe. O Senhor sabe. Aqueles que estão mais próximos de você, sua família, os da sua casa, sabem. Algumas semanas atrás, meu marido veio conversar comigo. Ele falou, tem alguma coisa que não está bem com você. Imagina. Estou ótima. Só estou cansada. Depois que a gente tem filho, né? Eu boto tudo na conta do cansaço. Não, é só cansaço mesmo. Aí ele começou a falar para mim, mas você dormiu? Eu falei, filho da mãe? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, tem alguma coisa errada no seu coração. E eu tive que ir diante do Senhor e falar, Senhor, tem alguma coisa errada com o meu coração. E eu não sei o que é. E eu levantei, saí do mesmo jeito, mas me coloquei disposta a ouvir. E o Espírito Santo foi me mostrando situações que eu estava retendo dentro de mim. Ofensas que eu estava guardando dentro de mim. Pecados que eu estava cultivando dentro de mim. Ninguém mais via. Mas aquele que convive comigo todos os dias falou, tem algum fruto que não está saindo aí do jeito que estava. Graças a Deus pelo meu marido. Mas a gente precisa, irmãos, deixar que o Senhor nos mostre onde que as nossas raízes muitas vezes estão doentes. Onde que a gente tem escolhido construir com palha. Que, não, isso aqui eu não preciso dedicar tanto tempo. Isso aqui não precisa de tanta atenção. Para que a gente possa, enfim, dar todo o nosso tempo, todos os nossos recursos e todo o nosso esforço, para que a nossa profundidade esteja no Senhor Jesus. Para que tudo aquilo que a gente precisa de vida venha dEle. E para que a gente tenha uma casa firme e bem construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? A banda pode subir.
E eu quero te perguntar, você tem vivido de maneira profunda ou de maneira rasa? E às vezes, assim como eu, você pode falar, eu costumava viver de maneira profunda, mas tem alguma coisa errada com o meu coração. Às vezes é uma coisa que você deixou passar, como foi comigo. Ou às vezes, a gente vê tanto as pessoas vivendo uma vida rasa que a gente só vai na onda. Mas Jesus tem mais para nós, irmãos. Jesus tem mais para nós. Tem mais da presença dEle. Um dos textos que mais impacta o meu coração é quando Moisés fala para Jesus, se o Senhor não for com a gente não vai, porque a tua presença no nosso meio, que faz com que nós sejamos um povo diferente. Irmãos, é a presença dEle em nós. Pela graça de Deus, a gente está inserido em uma igreja saudável. Uma igreja que fala de Jesus, que fala da palavra, que não engana a gente. Mas a gente também precisa, não só aqui, escolher conhecer mais a Jesus, mas também na nossa casa, pegar a nossa Bíblia e se aprofundar naquilo que Ele tem para nós. Você fala, Senhor, eu quero mais. E a boa notícia é que, se a gente quer viver de maneira profunda, alicerçados e enraizados na presença do Senhor, o Pai já nos deu tudo o que nós precisamos. Olha esse texto de 2 Pedro 1,3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que precisamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você leia comigo esse texto, mas quando nós lermos, você vai ler assim: Deus, com o seu poder divino, me concede tudo o que eu preciso para uma vida de devoção. Amém? Vamos ler juntos? Deus, com o seu poder divino, me concede tudo o que eu preciso para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que me chamou para si, por meio de sua glória e excelência. É seu, querido. É seu. Nós já temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida profunda em Deus. Para ser uma árvore saudável, com bons frutos, frutos duradouros. Para ser uma casa edificada sobre a rocha. Mas nós precisamos escolher comparecer. Nós precisamos escolher desfrutar dessa vida e da presença santa de Jesus no nosso meio. É ela que nos faz diferente, irmãos. É ela que nos faz diferentes, irmãos. E nós vamos orar agora, depois nós vamos cantar de novo. Que a minha casa em ti edifiquei. Mas aí você vai cantar com o seu coração sabendo, eu quero construir. Às vezes você vai falar, mas eu percebi que eu tenho uma vida rasa. É só você tomar a decisão hoje, porque os recursos já estão nas suas mãos. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. O fundamento que é Cristo já foi estabelecido. Já é nosso. Nós podemos prosseguir para uma vida profunda. Amém, irmãos? Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Porque o Senhor é tão bom. Tão bom. Tão bom. Nós podemos vir aqui e aprender de Ti, nós podemos ouvir a Tua voz. Mas o Senhor chama a gente para algo mais profundo, Jesus. O Senhor chama a gente para uma vida de intimidade, uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida de compromisso, uma vida de transparência, uma vida de vulnerabilidade, uma vida escondida. E uma vida que dá frutos, que permanecem, Jesus. Obrigada porque isso tudo é Tua graça, Senhor, é a Tua bondade. Porque é a Tua presença no nosso meio que nos capacita e faz com que nós sejamos um povo diferente. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Tem tanto do Senhor ainda para a gente conhecer. Nós não queremos ser aqueles que veem o Senhor passar e não percebem. Nós não queremos, Senhor, nos livra disso.
Nos livra de ser como os fariseus, Senhor, que estão tão focados no exterior, que perdem de vista aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nos livra, Senhor. Abre os nossos ouvidos agora, Espírito Santo, para coisas que o Senhor tem falado e a gente não tem ouvido, para coisas que o Senhor quer movimentar em nós e a gente não tem prestado atenção. Nos ajuda. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos ser profundos em Ti. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos abrir mão do controle da nossa vida e deixar que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. E deixar que a casa edificada sobre Ti, Senhor, tenha o objetivo que o Senhor quiser. Nos leve para onde o Senhor quiser. Faça conosco aquilo que o Senhor quiser. Mas se mantenha edificada, provando do Seu amor, provando da Sua fidelidade, provando da Sua bondade. Nós queremos essa vida, Jesus. Nos livra de uma vida de aparência, Senhor. Me livra de uma vida de aparência, Senhor. Nos dá uma vida profunda, Jesus. Uma vida que é maior por dentro do que por fora, Senhor. Nós queremos uma vida que é maior por dentro do que por fora, Jesus. Uma vida que fala mais do nosso coração, Senhor. Frutos que falam das nossas raízes, Jesus. Frutos que não falam de quem nós somos, mas que glorificam o Senhor. Que mostram quem o Senhor é. Mostra aquilo que o Senhor fez em nós. Nós queremos, Senhor. Faz essa obra em nós, em nome de Jesus.